Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer outra comparação entre dois fundos imobiliários de papel, o KNCR11, fundo da Quineia, e o BCRI11, fundo do Banestes. Então nós vamos dar aquele apanhadão geral, como sempre, vamos passar numa análise gráfica e vamos trazer a pontuação aí para ver quem vence essa batalha aqui de hoje. Bora lá? Então vamos iniciar essa batalha entre dois fundos de papel, KNCR11 e BCRI11. Vamos ver quem vence essa luta, essa batalha aqui de hoje. KNCR11, o valor atual da sua cota R$ 101,43. O preço sobre o valor patrimonial dele está 1,01, então está sendo negociado dentro do seu valor justo, liquidez média diária muito boa de 7,7 milhões, sendo negociados todos os dias. A liquidez é muito boa porque se você precisar desfazer das suas cotas, então tem que ter uma certa liquidez, tem que ter uma movimentação ali no mercado, comprando e vendendo, para você conseguir desfazer as suas cotas. Dividend yield dele está em vermelho aqui porque é um fundo de papel e está pagando 7,13% de dividend yield. Tem vários outros fundos pagando muito mais do que ele, então esse aqui é um ponto negativo ao meu ver para ele, 7,13% nos últimos 12 meses e está com uma valorização de 8% nos últimos 12 meses. E qual que é o objetivo do KNCR? Portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em certificados recebíveis imobiliários. Ele tem um patrimônio líquido de 3,9 bilhões, então ele é um gigantão aí dos papéis. E tem número de cotistas de 96.937 cotistas. Ele teve início em 15/10/2012, ponto positivo para ele aqui, está circulado em verde aqui. Quando tiver circulado em verde é porque é ponto positivo para ele, porque eu não achei essa informação para o BCRI11. E também o valor do patrimônio líquido dele é bem maior do que o BCRI11. Então quando a gente tem um patrimônio maior, a gente consegue diversificar melhor. Taxa de administração aqui, as amargurosas taxas aqui, 1,08% ao ano, não há taxa de performance e o seu gestor é a Quineia. Agora vamos dar uma olhada aqui no BCRI11, valor da sua cota R$ 108,72, preço sobre valor patrimonial também está dentro do seu valor justo ali, 1,02, liquidez média diária um pouco menor do que o KNCRI, mas é uma liquidez boa de 1,8 milhões sendo negociados todos os dias. Para o pequeno investidor como nós, assim a gente consegue desfazer das nossas cotas dentro dessa liquidez aqui. E dividend yield de 13,89% nos últimos 12 meses, então ganha do KNCR e desvalorização de 5% nos últimos 12 meses. E o perfil dele, o objetivo, o Banestes Recebíveis Imobiliários, fundo de investimento imobiliário, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como certificados recebíveis imobiliários, letra de crédito imobiliário, letra hipotecárias, cotas de outros fundos, cotas FIDC, cotas de FII de renda fixa e debêntures. O benchmark do fundo é o IGPM mais 6% ao ano. Então aqui ele já abre mais o leque aqui para possível diversificação, enquanto o KNCR já deixou claro aqui que o foco principal são os CRIs, os certificados recebíveis imobiliários. E aqui embaixo algumas informações do fundo, então taxa de administração 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, então a taxa aqui está um pouquinho menor do que a taxa do KNCR, então ponto positivo aqui, e o patrimônio líquido dele é bem menor, 667 milhões, então botei ponto negativo porque ele é pequeno ainda, então ele tem um poder de diversificação menor em comparação ao outro fundo imobiliário e o seu gestor é o Banestes, e não achei a informação de início do fundo no seu relatório gerencial, que eu achei bem básico. Vou já falar que o relatório dos dois, eu achei dois relatórios básicos em comparação a outros fundos imobiliários de papel. Por exemplo, o MXRF11 tem um relatório muito mais detalhado e isso aí traz mais transparência para o cotista. Então, os dois aqui deveriam, ao meu ver, detalhar um pouquinho mais, trazer mais gráficos, mais figuras, que isso facilita o nosso entendimento, beleza? Então aqui nesse primeiro slide ficou para mim o seguinte, 1 a 1, por quê? Porque tem dois pontos positivos para o KNCR, um ponto negativo. E aqui temos dois pontos positivos e um ponto negativo, então deu empate para os dois. Bora para frente. Olhando o histórico de distribuição dos dois, então o KNCR11 tem uma distribuição abaixo de 1% ao mês. A gente viu lá que só está pagando 7% um fundo de papel, eu acho baixo, e nós vamos descobrir isso no próximo slide. E o BCRI11 pagou acima de 1% praticamente todos os meses de 2021. Então,
ponto positivo para o BC aqui, 1 a 0 para ele, e lá atrás foi empate. Bora para frente que no final a gente soma. O resumo da carteira dos dois fundos imobiliários, KNCR11, ele possui 54 CRIs na carteira, então ele só tem CRI, ele está bem diversificado e focando mais nos CRIs, no papel dele ali, que é ser um fundo imobiliário de papel. E aqui está a porcentagem de cada um, CRI 93,4% estão atrelados ao CDI, talvez por aqui esteja o problema dele não estar entregando uma rentabilidade tão alta em comparação aos outros fundos imobiliários de papel, porque os outros, a maior parte deles estão atrelados ao IPCA, e a inflação agora nem precisa falar, né? Está lá nas alturas, então aumenta a rentabilidade do fundo. Então CDI mais, e aqui embaixo CRI 1,6% só atrelado à inflação e Caixa 12,8%, o indexador do Caixa CDI. Aqui embaixo a gente vê que 86,6% está indexado ao CDI, a Selic 11,9% e IPCA 1,5%. Então talvez aqui esteja o porquê da rentabilidade dele estar menor do que o BCRI 11. Aqui do lado a gente vê a composição da carteira do BCRI, então 86,6% estão em CRIs e a outra parte aqui estão em outros fundos imobiliários. A gente vê que ele tem 64 CRIs e 5 fundos imobiliários, então ele está mais diversificado do que o KNCR 11, mesmo tendo um patrimônio bem menor do que ele, e a composição da carteira por indexador aqui, então aqui a gente vê a diferença. IPCA 71,1% o indexador da carteira desse fundo imobiliário. Então o IPCA está pagando melhor do que o CDI atualmente, e aí ele consegue entregar uma rentabilidade um pouco melhor. E aqui a distribuição dos outros setores dos ativos dele aqui, corporativo 56,8% da sua carteira e uma participação aqui dividida em vários outros, residenciais, shopping, loteamento, multimercados, pulverizado. E ele tá, um ponto positivo para ele trouxe mais informações dentro do seu relatório gerencial em relação ao KNCR 11. Então vou dar um pontinho para ele. Composição da série também, que eu acho importante o fundo de papel trazer, olha só, sênior e cota única 98,39% e subordinado mezanino apenas 1,61%. Isso aqui eu acho interessante trazer as informações para a gente também, beleza? E o de cá não trouxe essa informação. Distribuição geográfica dos CRIs, 59% está na região sudeste e o restante está dividido na região sul, norte, nordeste e centro-oeste. Então está bem diversificado geograficamente o BCRI. Ponto positivo para ele, 2 pontinhos, porque primeiro ele está mais diversificado, tem 64 CRIs e 5 fundos imobiliários, e o segundo pontinho para ele é porque ele trouxe um relatório gerencial mais detalhado com mais informações. Beleza? Partiu! Agora entrando na parte gráfica dos dois fundos imobiliários, aqui no cantinho aqui eu trouxe o gráfico mensal só para a gente ver que os dois entregaram boas rentabilidades no longo prazo aí, trouxeram valorização nas suas cotas, tanto o KNCR 11 quanto o BCRI 11. E aqui o que tem para a gente tirar de informação importante? Os dois estão com muita força, os dois estão com valorizações boas. Depois da queda de março de 2020, gráfico semanal, o KNCR entrou numa lateralização e depois ele deu esse tiro de alta aqui, mais ou menos junho, julho de 2021, e está numa grande tendência de alta que não para. Já rompeu o topo histórico dele aqui, que é o topo pré-pandemia, em R$ 94,45. Um ponto de alerta que eu enxergo aqui, Gustavo, é o seguinte: as duas médias móveis estão bem esticadas, estão longe uma da outra. Normalmente, quando fica muito longe, tem uma certa euforia do mercado, ele está até pagando menos dividendos do que o BCRI 11. Então, uma certa euforia aqui, uma hora entra uma correção um pouco mais forte e tende a juntar essas duas médias móveis. Então, a correção pode vir, mas também pode não vir. Mas costuma acontecer uma correção quando as médias móveis estão muito esticadas, muito distantes uma das outras. Ó, o MACD dele aqui tá bonito, tá mostrando força, você percebe que ele está numa tendência de alta também, mas já ultrapassou muito o seu topo histórico anterior aqui. O MACD pode ser que ocorra uma correção sim nele. E o índice de força relativa está mostrando que o papel já está muito sobrecomprado aqui, ó, já está acima da força compradora maior ali, então ele já está um papel sobrecomprado. Aqui do lado o BCRI 11 está com força também, já rompeu o seu topo histórico aqui e foi embora, mas ele nem entrou nessa lateralização igual o KN aqui, já pegou depois da queda de março de 2020 e foi embora aí para cima aí, tendência de alta forte. As médias móveis estão menos esticadas um pouco do que o KNCR, então se ocorrer uma correção, pode ser que ela seja uma correção
até menor. A gente percebe até isso aqui no MACD aqui, que ele até perdeu um pouco de força. O MACD chegou mais próximo da zona neutra dele ali do que o KNCR. Então talvez a correção pode ser até um pouco menor. E aqui o índice de força relativa está mostrando que está ali, ó, quase sobrecomprado o papel ali. Talvez quando ocorrer tudo isso aqui, ó, chegar esse sobrecomprado alto demais aqui, que foi nessa época antes da pandemia ali, foi no finalzinho de 2019, ocorra uma correção considerável. Então, resumindo os dois papéis aqui, a análise gráfica dos dois, as médias móveis estão um pouco esticadas, tem uma certa euforia, ao meu ver, aí nos dois papéis aqui. Você pode observar que outros fundos imobiliários de papel não estão até com uma rentabilidade igual essa, com a valorização dessa nesse período pós-pandemia. Parte da análise fundamentalista dos dois, para mim, BCRI11 levou a melhor aqui hoje, tá? Ó, mas toma cuidado, eu estou levando em consideração o relatório gerencial dos dois, os últimos relatórios gerenciais que eu acabei de estudar. Então é importante você detalhar mais o estudo dentro dos dois em relação a esses relatórios gerenciais, a esses dados que eu trouxe aqui hoje. O BC levaria a melhor. Esse aqui a gente traz esse estudo comparativo só para gerar um alerta em você, só para abrir o leque para você já começar a detalhar mais os estudos. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado um pouco aí e bora pro próximo. E então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações que aí você recebe todo o conteúdo, beleza? Faz isso um atrás do outro. Se inscreve, dá uma curtida e ative o sininho de notificações. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.